E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de história do primeiro ano do ensino médio, a nossa quarta aula do segundo bimestre, beleza? Então pega a sua apostila, hoje a gente vai usar mais a apostila na página, ou melhor, na unidade número 5, né? Então veja a sua unidade primeiro, unidade 5. Depois que você chegou na unidade 5, procura da página 10 até a página 18. A gente vai concluir aí nossos estudos, né, sobre a Grécia Antiga, tá certo? Mas, claro, concluir aqui, né, nas aulas online aqui de história do professor Adriano. Mas nada exclui o fato de que você pode pesquisar, você pode ler a sua apostila mais do que eu vou falar aqui, porque não dá tempo, né? Você pode procurar outros vídeos, documentários e aprender muito mais sobre essa cultura maravilhosa, extremamente popular assim, no sentido de que é muito famosa, é até modinha, a cultura grega. Beleza? Então, pra quem já jogou God of War, pra quem gosta de, sei lá, Percy Jackson, filme, que é tudo amparado na cultura grega, beleza? Então vamos lá, pra começar, é isso. Nós vamos falar aqui primeiro sobre o período clássico. O que é o período clássico? Tá ali na página 10. É o período que foi marcado pelas guerras gregas, né? Então, na Grécia Antiga, apesar do auge da Grécia, que já vai pegar o início da filosofia, da política, né? Que Atenas é uma cidade-estado muito famosa também, concorrendo com o protagonismo também de Esparta. Mas vai enfrentar duas grandes guerras aí, né? Uma principal, que é a que rendeu até o filme Os 300 de Esparta, que vocês devem conhecer, né? Que o exército de Leônidas lá vai pra guerra com 300 bravos soldados para enfrentar milhares de persas. Você já deve ter assistido esse filme ou já ouvido pelo menos falar, beleza? Então essa guerra, ela é conhecida como as Guerras Médicas, que tem um texto aí na página 10, se você quiser ler, né? Que tá falando aí sobre as Guerras Médicas ou greco-pérsicas, né? Porque o que vai acontecer? Vou dar uma resumida, tá? Os persas vão tentar invadir a Grécia para dominar a Grécia. Só que os gregos, eles não tinham um império grego, não era tipo os gregos contra os persas. Eram cidades gregas. E elas não necessariamente elas se entendiam muito bem entre elas. Cada uma tinha sua própria autonomia. Então meio que eles vão organizar uma resistência entre os povos gregos, né? Então vai ter diversas batalhas, né? Que é na região do mar Egeu, tá certo? Então, se você quiser localizar no mapa, tem um mapa aí na página 10 para quem tiver com a apostila em mãos, tá na página 10 aí um mar Egeu. Que mais aqui? Quem vai começar a guerra será o rei persa Dário, e quem vai continuar é o sucessor dele, que é o Xerxes, né? Ele vai conseguir a vitória sobre os gregos no desfiladeiro na Batalha das Termópilas, e na última etapa a vitória grega em Salamina e Plateia, que vão forçar os persas a sair fora, a ir embora, beleza? A partir daí os gregos vão começar a sua fase de expansão, tá certo? E terá dois momentos chaves aí, que é o imperialismo ateniense, né? Os atenienses, a cidade-estado de Atenas vai começar a ter um certo protagonismo na região e vai enfrentar a concorrência de Esparta, que vai ver o protagonismo ateniense como uma ameaça e também não vai dar muito certo. Então vai acabar estourando uma nova guerra, né? Que é a Guerra do Peloponeso, né? Que é a região do Peloponeso, ali na Grécia, que está na página 11. Se vocês quiserem ler o texto aí, né? Sugiro ler o texto para vocês entenderem melhor. Foi por volta de 550 a.C., né, que surgiu a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E que mais? Todos os estados do Peloponeso passaram a fornecer contingentes militares, conservando a autonomia política. Então todo mundo tinha que mandar um pouco de soldados para poder fazer a defesa da região, tá certo? E os espartanos, eles tinham uma preocupação com a rebelião dos escravos, que eram os ilotas, tá? E então isso vai acabar gerando uma certa tensão na região, né? E os espartanos vão usar meio que em detrimento próprio essa liga do Peloponeso que eles criaram aí, tá certo? Mas resumidamente é isso, aí, se vocês quiserem entender melhor, porque aí tem a Liga de Delos, que é liderada por Atenas, e Esparta e os aliados, né, vão optar pela guerra, que vai durar de 431 a.C. a 404 a.C. No período inicial, Atenas perdeu quase um terço de sua população devido à peste, então vai ter problema de doença também, tá certo? Que mais? Aí a vitória espartana acontece em 404 a.C., em Egos-Pótamos, sob o comando de Lisandro. Seguiram-se os períodos de hegemonia de Esparta e depois de Tebas, até que em 338 a.C. as cidades-estados gregas caíram sob o domínio do rei Felipe II da Macedônia. Então, quando Felipe II da Macedônia domina essa região, aí já é o outro período que a gente vai estudar depois, que é o período helenístico, né, com Felipe II, depois Alexandre o Grande, como era conhecido. Então, vamos falar um pouquinho sobre os elementos da cultura grega.
Aí já está na página 12. Gente, eu não vou ler tudo isso aqui não, só vou citar, mas se vocês quiserem ler, tá na apostila, tem imagens bem legais aí, né? Então, no que diz respeito à religião, o que os gregos acreditavam? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses com aparência humana, né? Que é antropomórfica a religião. É até famoso falar sobre a mitologia grega, que muitas pessoas já conhecem, que é o fato de o deus principal, o mais poderoso, o deus do céu, das tempestades, que é Zeus. Tinha a deusa Hera, né, que é a deusa do casamento, da maternidade, a deusa Palas Atena, né, ou Atena, que é a deusa da sabedoria, né, Atena, sabedoria, Apolo, que é o deus do sol e das artes, Artemis, que é a deusa da caça, Afrodite, a deusa do amor e beleza, Deméter, deusa da agricultura e natureza, Hermes, que é o deus do comércio, Ares, o deus da guerra, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Poseidon, deus dos mares, Hestia, deusa da protetora dos lares, e por aí vai, tá certo? Então a mitologia grega chega a ser até famoso. E aí tem as historinhas também, né? Tem várias lendas no meio do caminho aí, né? Que outros deuses como Dionísio, deus do vinho, Eos, Aurora, Éolo, que é dos ventos, e por aí vai. E tinha os semideuses. O que é semideuses? É filho de seres humanos com deuses. Por exemplo, Aquiles, aquele do calcanhar de Aquiles, que podia tomar flechada lá, que tomou a flechada no calcanhar e morreu, porque era a única parte dele que era vulnerável. Hércules, a história de Hércules vocês devem conhecer, e muitos outros, né? O que mais? Aí tinha os heróis também, que as façanhas de Orfeu, Jasão, Teseu. Teseu é o do Minotauro, que matou o Minotauro lá com o chifre do Minotauro, beleza? Jogos Olímpicos. Então o esporte, os Jogos Olímpicos, era uma festividade que surgiu lá na Grécia Antiga em louvor aos deuses. Então é um evento esportivo que até os dias de hoje, né? Tem as Olimpíadas até os dias de hoje, mas surgiram lá pelos gregos. A primeira Olimpíada foi em 776, 776 a.C., que passou a ser o ano 1 do calendário grego. O teatro grego também é de referência até os dias de hoje. Alguns dos principais autores aí das peças teatrais, a gente pode destacar Sófocles, que tem algumas peças como Electra, Antígona, Édipo Rei, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. O Aristófanes é o meu preferido, eu gosto pra caramba de Aristófanes. Eu acho que eu já até citei em algumas aulas anteriores aqui sobre a Assembleia das Mulheres ou a Revolução das Mulheres. O que mais? A oratória, os gregos prezavam muito por essa ideia de falar em público, né? Então eles exercitavam, eles treinavam, eles estudavam a ideia de falar em público, porque não é qualquer um que sabe falar em público. Não sei se você é mais tímido, então os gregos tinham isso também. História, essa disciplina aqui que eu estou dando aula aqui, história, na Grécia Antiga tinha Heródoto, Tucídides, Xenofonte, né? Então esses são aqui os principais historiadores gregos. Na parte da medicina, olha gente, os gregos exerceram influência em tudo que é área. Na parte da medicina, Hipócrates, que até hoje, o juramento de Hipócrates, né? Ele é o pai da medicina. Então se você for se tornar médico, você vai ter que conhecer um pouquinho sobre o Hipócrates. E se você terá de fazer o juramento de Hipócrates. Eu não sei agora de cabeça o que é o juramento de Hipócrates, mas se você souber ou quiser pesquisar, coloca aí nos comentários uma opinião a respeito, beleza? Matemática, nomes da matemática, não sei se vocês já estudaram isso em matemática, esses nomes. Então já estudou alguma coisa sobre Tales de Mileto? Já estudou alguma coisa sobre Pitágoras, que é o tal do Teorema de Pitágoras, não tem isso? Euclides, já estudaram? Então coloca nos comentários aí o que você já aprendeu sobre isso, ou o que você lembra a respeito disso. Ou mesmo que não lembra, pode colocar nos comentários aí, professor, eu aprendi lá o Teorema de Pitágoras, é mó treta, mó difícil, mas eu aprendi, ou então não aprendi, tive dificuldade. Coloca aí nos comentários aí que eu quero saber o que vocês recordam, no que vocês já estudaram ou conheceram de vida, de mundo, na televisão, em filme. Pode colocar nos comentários aí o que você lembra do mundo grego. Na poesia. Poesia tem a obra de Homero, né, que é a Ilíada e a Odisseia, a história de Ulisses, o rei de Ítaca, que vai invadir Troia, que é bem famoso. E Píndaro, que é as obras sobre os jogos pan-helênicos. Na filosofia, aí todo mundo conhece, né? Provavelmente vocês já tenham estudado isso em filosofia. Vamos lá. Platão. O Sócrates, não pode esquecer o Sócrates, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, Leucipo, Demócrito, Diógenes, Heráclito. Então, são alguns dos pensadores filósofos da Grécia Antiga. Tem até uma série, eu lembro que eu assisti na Netflix, nem sei se tem ainda, chamada Merli. Merli é um professor de filosofia e ele fala sobre todos esses autores aqui na série. Mas é isso, então vamos... agora exercício, página 14. Página 14, tá? Tem 3 exercícios aí. Eu vou explicar para vocês aqui, mas tem um texto na página anterior, nessa página aqui, ó, aqui em cima,
na página 14, então vocês podem ler o texto também e fiquem à vontade para responder como acharem melhor, mas eu vou dar algumas dicas aqui. Cite algumas regiões nas quais desenvolveram-se colônias gregas. Então, eles vão chamar essa região de Magna Grécia. O que é Magna Grécia? É a Grande Grécia, é a Grécia fora da Grécia. Então, a gente pode destacar aqui o sul da Itália. O sul da Itália vai ter interferência da cultura grega, sim. A região da Sicília, né? A ilha de Sicília. 2. As colônias gregas foram fruto de migrações espontâneas? Justifique. Então, espontâneo é quando acontece do nada. Então, do nada as pessoas foram parar para essas outras regiões aí? Não é bem isso. Não foi tão espontâneo assim. Pensa comigo, não sei se você é de família que vem de outra região. Seus pais vieram do norte, nordeste, do sul, de outro país. E aí, qual é o contexto da sua família? Pergunta pro seu pai e pra sua mãe: pai, você é da onde? Eu sou da Bahia. Eu sou do Ceará. Eu sou do Pernambuco. Por que vocês vieram para São Paulo? Entendeu? Não é do nada. Não sei, tava lá sem fazer nada e vim para São Paulo. Não é bem assim. Normalmente é por conta de busca de oportunidades. As pessoas vieram para São Paulo em busca de oportunidades, porque dizem e vão sempre dizer que São Paulo é a terra da oportunidade, do emprego, da faculdade, do estudo e etc. Então muitas pessoas vieram para São Paulo em busca de oportunidades. Algumas pessoas acabam vindo fugindo de uma situação ruim, ou é seca, ou é fugindo de violência no campo, e na Grécia não é diferente. Então muitas pessoas não serão, as colônias gregas não serão fruto de migrações espontâneas. Então aí você justifica com isso que eu falei aqui agora. 3. Dá um pause no vídeo para você responder e vamos para 3. Além da busca de terras para cidadãos pobres, havia outra motivação para a expansão da colonização grega? Claro, o comércio. Então muitas pessoas buscavam outras regiões para poder se fazer comércio. Os gregos eram extremamente ótimos na arte de negociação, do intercâmbio e fazer comércio. Então eles vão procurar regiões para comprar e vender coisa. Compra coisa de uma região para vender para outra. Beleza? Então o comércio vai ser uma atividade muito importante aí. Tá bom? Ainda falando sobre cultura, na página 15 está aí falando sobre as esculturas, olha que legal aí, vocês podem ver aí, e também sobre a arquitetura. Essas pilastras gregas aqui, se alguém for estudar arquitetura, vai ter que estudar ela, tá certo? Vai ter que estudar porque é referência até os dias de hoje. Aí tá falando sobre pintura também. E aí tem um texto legal aí na página 16, se vocês quiserem ler, que é uma introdução à Grécia Antiga, ou aos helenos, né? Os gregos também podem ser chamados de helenos, ou até período helenístico, por conta da expansão da cultura grega, beleza? Então, a última parte da apostila que a gente vai falar aqui agora é o período helenístico. O que é o período helenístico? É o período que Filipe II domina a região da Grécia. Filipe II é macedônio, só que ele vai conservar os valores gregos. E aí depois o domínio continua com seu filho, que é Alexandre o Grande. Ele é filho do Filipe II. E o que mais aqui? O Alexandre o Grande criou uma moeda única, sendo a prata a base do sistema, preparando o surgimento de uma enorme área comercial. Foram fundadas cerca de 70 cidades. Então, onde ele ia ampliar a dominação helenística, né? Apesar dele ser macedônio, mas a cultura grega, ele vai levar para a cidade, e quando ele fundava a cidade, ou ele conquistava uma região, ele colocava professores, ou colocava pessoas para educar o povo nos valores e na cultura grega. Estão entendendo? É tipo assim, só para vocês entenderem, vamos supor que um país vem e domine a gente. Para vocês verem, isso não acabou, isso tem até hoje. Então, se um país quer dominar a gente, não basta ele dominar com arma na cabeça, vai, parado aí, que agora você vai ter que me obedecer. Não é isso. Hoje a dominação ela é cultural, é propaganda. A pessoa coloca na televisão coisas, propagandas, para que você fale: ei, eu quero comer hambúrguer. É gostoso comer hambúrguer, tá certo? Então, ou seja, a dominação não é arma na cabeça, ei, você vai comer hambúrguer. Entendeu? Então por exemplo, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça: ei, compre tal coisa da China, compre um Xiaomi. Aí você fala: não, mas peraí, esse celular aí tá vendendo pra caramba, olha essa propaganda, meu amigo comprou, e nem é tão ruim, ele tá gostando. Pensando bem, esse celular da China nem é tão ruim assim, tá entendendo? Então a dominação, ela não é arma na cabeça, é cultura. Então, no caso, os gregos vão fazer isso muito bem. Então, quando Alexandre o Grande dominava uma região, coloca uma biblioteca aí, põe o nome da cidade com o meu nome, Alexandria, e eu quero que dessa região aqui ensina essa molecada aí a ler e escrever. Mas ler e escrever o quê? Ler e escrever a cultura grega. Ensina para eles o que é filosofia, quem foi Sócrates, Platão, Aristóteles. Ensina para eles aí o teatro, ensina para eles a fazer escultura grega. Estão entendendo? E aí as pessoas começavam a ter os valores da cultura grega. Essa era a estrutura, essa é a forma de dominação que ficou conhecido como período helenístico. Nesse período aí,
Teremos progresso na medicina, né, devido às práticas de dissecação de cadáveres, especialmente em Alexandria. Então eles vão... a tal da autópsia, né? A autópsia até hoje existe. Na área da história, Políbio, principal historiador da época helenística, buscava explicações racionais para os acontecimentos. Escreveu História da Seção de Roma. Astronomia, que Aristarco, astrônomo de Alexandria, afirmava que o Sol era o centro do universo e que os planetas giravam ao redor dele. Olha, ele estava dizendo lá antes, hein? Antes da Idade Média, antes da Igreja Católica. Nem existia Igreja Católica aqui ainda, hein? Certo? Matemática. Euclides de Alexandria celebrizou-se com estudos de geometria. Certo? Então, Euclides estudando geometria. Geografia. Erastótenes afirmava que os oceanos estavam ligados e mediu com precisão a circunferência da Terra. Então, Erastótenes já tinha medido a circunferência da Terra muito antes de muitas ferramentas que a gente conhece até os dias de hoje. Na física, se você curte física, Arquimedes de Siracusa foi o autor do princípio da hidrostática. Não sei o que é, mas se você quiser pesquisar ou se você souber, coloca nos comentários aí para ajudar a galera aí. Filosofia helenística. Aí tem o epicurismo. O que é Epicuro? Quem foi Epicuro? Ele fundou uma escola filosófica em Atenas no final do século IV a.C. Ele defendia que os sábios não deveriam participar de negócios públicos, conseguir riquezas, poder ou fama, nem preocuparem-se com a morte ou com a adoração dos deuses. Ensinava que a felicidade deveria ser buscada de modo racional. Isso foi o que Epicuro ensinou. E estoicismo. Estoicismo, né, está dizendo que em Atenas, Zenon ensinava que havia uma única sociedade no mundo. Assim exprimiu teoricamente a realidade da mentalidade universal da época. Para os estoicos, todos os seres humanos eram irmãos, ou seja, todo mundo somos irmãos, não tem por que estar brigando. As pessoas deveriam acatar a lei natural aplicada a todos e entender que a felicidade era fruto da disciplina das emoções, então a gente tem que controlar as emoções. A força interior resistiria às desventuras, pois a mente era independente e livre. Ceticismo. Quem são os céticos? Já ouviu essa palavra? Cético? Você está muito cético, cara. Os céticos achavam que nenhuma das crenças das pessoas era verdadeira e pregavam a indiferença a todas as teorias. O cético então é aquele cara que não acredita em nada. Falando, pensando bem, isso aí não está muito mal explicado, não. Isso aí não sei não, hein? Eu duvido disso aí, hein? Ao eliminar o julgamento e reconhecer a incapacidade de compreender, as pessoas poderiam alcançar a paz do espírito, tá certo? Então eles alegavam que não podia ter julgamento e reconhecer que a gente é incapaz de saber tudo. Na arte, a arte helenística caracterizou-se pelo realismo exagerado, pela voluptuosidade e pelo sensacionalismo, opondo-se ao equilíbrio, à moderação e ao humanismo da arte grega. Assim finalizamos a nossa aula de hoje, a nossa aula do primeiro ano do ensino médio, aula 4 do segundo bimestre, unidade 5, página 10 até 18. Não esqueça de clicar no link da descrição do vídeo que vocês vão preencher a lista de presença, para mim colocar uma presença para você e você não ficar com falta, não ficar com nota ruim e conseguir uma nota de participação no final do bimestre. Então eu sou o professor Adriano Leres, não se esquece de deixar um like aí para ajudar a gente, não se esquece de deixar nos comentários aí o que você achou da aula, beleza? E isso tem nos ajudado bastante, esses comentários aí tem nos motivado a continuar a fazer o melhor para vocês alunos. E para vocês pais também que estão acompanhando as aulas e ajudando seus filhos ou as pessoas que vocês cuidam aí, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, aquele abraço, até a próxima, valeu!